gente que se lembra bem do antigo liceu. Estava situado no local onde se ergue atualmente a sede do Banco da China e mais 2 ou 3 arranha-céus característicos. Bom, mas o que alguns não saberão é que, ao contrário do que seria de esperar, o nascimento do Liceu de Macau esteve longe, mas muito longe, de ser pacífico. E aqui está esta monografia do próprio Liceu a atestá-lo. Liceu de Macau, 1893-1999, João Botas, o autor. Ora bom, o Liceu de Macau é uma criação tardia, é de 1894, mas surge num panorama de quase ausência de ensino secundário. Apenas o Seminário de São José cumpria essas funções o melhor que podia. Então porquê a controvérsia? Já lá vou, mas primeiro leio-lhe aqui este primeiro excerto que, quase a abrir, assinala a instabilidade desde a gênese. Nos primeiros anos, os professores do Liceu eram sobretudo funcionários públicos, como refere o decreto que o fundou, que acumulavam o seu emprego à função de professora. Também por isso, e até cerca de 1890, o Liceu viveu num regime de professores provisórios e interinos. Não se estranha por isso que desde 1894 e até 1914 registasse 52 mudanças de docentes. Foram professores nos primeiros anos Manuel da Silva Mendes, Fernando Lara Reis, José Vicente Jorge, Eugênio dos Anjos Dias, Telo de Azevedo Gomes, Adelino dos Santos Diniz, Carlos Borges Delgado, Américo dos Santos Mateus, Pires de Castro, Amália Alda Jorge, Ricardo Seabra de Mascarenhas, Venceslau de Moraes, João Manuel de Lima Carmona, Eduardo Augusto Marques, que seria depois governador, entre vários outros. Ora bom, assinala-se que o Escola de Intelectuais maquense estava congregado no corpo docente do Liceu e falta aqui falar de Camilo Peçanha, que também era lá professor. Bom, mas a verdade é que mal nasceu, o Liceu fez instalar a polémica nos mentideiros e nos jornais. O ECO maquense de Francisco Hermenegildo Fernandes e Pedro Nolasco da Silva era afeto ao governo e traçava armas pela nova instituição que garantia que seria o futuro da juventude de Macau. Do outro lado, o Independente, jornal da oposição, pela pena do advogado António Joaquim Basto, dizia o pior: repetiremos até ao fastio que o Liceu é um luxo e não tem razão de ser. Escrevia precisamente António Joaquim Basto, em letras gordas, no jornal O Independente. Por outro lado, o Leal Senado, que compartilhava as despesas do governo com a nova instituição, juntava-se ao coro dos protestos, fazendo saber ao governador que achava o Liceu demasiado caro para a capacidade financeira de uma instituição camarária que pouco mandava e ia perdendo peso, tanto no que dizia respeito ao poder político como aos orçamentos, cada vez mais diminutos, que lhe eram facultados ano após ano. Mas há quem diga que toda a controvérsia se prendia de facto era com a gênese do Liceu, criado sem dar cavaco ao eleitorado local, sendo claramente visto como uma espécie de colégio de elite para servir os filhos dos funcionários públicos civis e militares que vinham para Macau cumprir as suas comissões de serviço. Bom, provavelmente seria isso mesmo. Mas certo é que depois de ter estado à beira da extinção, logo após a instauração da República, em 1911, quando o governador Álvaro de Melo Machado propôs a Lisboa a extinção do estabelecimento de ensino, por falta constante de alunos, o Liceu lá foi se ingrando. Primeiro, instalado no convento de Santo Agostinho, em frente ao Teatro Dom Pedro V, onde se manteve literalmente até cair a casa, ou melhor, o casarão esburacado. Dali foi transportado de urgência para um edifício vizinho do Palácio da Praia Grande e depois para o Hotel Bela Vista, que estava vago. Ali ficava bem instalado, mas foi sol de pouca dura. Seguiu para o Tapsiac, para o edifício que é hoje a sede do Instituto Cultural de Macau. Ali ganhou alguma estabilidade e ali se manteve até ao início da década de 50 do século passado, quando a unanimidade em torno da instituição finalmente foi possível, permitindo a construção de um edifício de raiz para o efeito. Tudo isto se conta aqui, neste livro, de João Botas, jornalista da RTP, escritor, que mantém o popular blog Macau Antigo e que foi também aluno do Liceu de Macau. A primeira edição deste livro foi dada à estampa em 2007.
Volto para a semana com mais livros e mais autores.